Olá, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da Engie Brasil Energia. Sou Rafael Bósio, gerente de relações com investidores da companhia. Ressalto que, para que possamos interagir melhor com vocês, sem máscara e em segurança, estamos em salas separadas, preservando o distanciamento e em respeito aos nossos protocolos de saúde e segurança. As pessoas conectadas pelo telefone estão agora no modo ouvinte. Mais tarde, quando abrirmos a sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviá-las tanto por telefone quanto pelo chat da plataforma. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso site www.engie.com.br/investidores os arquivos da apresentação e do release de resultado, onde são divulgadas análises detalhadas das variações entre os períodos analisados. Antes de prosseguir, quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Me acompanham hoje Eduardo Sattamini, nosso diretor-presidente e de Relações com Investidores, e Marcelo Malta, diretor financeiro, para também comentar o desempenho da Engie Brasil Energia no segundo trimestre de 2021. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-las por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Agora eu passo a palavra ao Sattamini. Sattamini, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui mais um trimestre. E um trimestre, apesar de uma crise hidrológica bastante severa que estamos passando, um período bastante difícil, a empresa continua apresentando nos seus negócios regulares bons resultados. Eu vou passar para o slide número 5. Eu não sei se a gente está transmitindo a apresentação, não consigo ver, mas tenho ela na minha mão. E a gente vai falar primeiro dos destaques, os destaques que foram os drivers do trimestre. Nós tivemos alguns destaques positivos, por exemplo, maior geração de fonte eólica, principalmente pelos bons ventos e pela entrada em operação de Campo Largo 2. Campo Largo 2, vocês vão ver mais adiante na apresentação, no final do trimestre já estava com um alto nível de implantação. Hoje ela encontra com todas as 86 turbinas em operação comercial ou em operação em teste. Nós tivemos também positivamente no nosso resultado a redução de compras de energia para a gestão do portfólio, um valor de aproximadamente 129 milhões, e isso demonstra que há algum tempo a gente vem trabalhando com níveis de GSF mais baixos, tendo uma postura mais conservadora com relação ao nosso portfólio de energia hidrelétrica. Em contrapartida, nós tivemos uma piora no resultado da CCE, porém em valor bem inferior ao valor que a gente teve de economia de compra de energia. 55 milhões foi o resultado negativo na CCE no trimestre. Nós tivemos a contribuição do segmento de transmissão de energia, naturalmente, à medida que a obra anda, a maneira de contabilizar esses ativos, Malta pode ser um pouco mais profundo aí na explicação dele, ele gera receita, gera EBITDA, e quanto mais recursos a gente despende no CAPEX, mais resultado a gente traz para a companhia. Os dois projetos estão andando bem, a gente vai falar um pouco mais adiante desses projetos de Gralha Azul e de Novo Estado. E nós passamos já a ter o efeito inflacionário aplicado nos nossos preços. Nossos preços subiram, em média, 4,9%. Lembrando, nós temos contratos, uma parte dos nossos contratos em GPM, uma parte dos nossos contratos em IPCA, e também será objeto de maior explicações um pouco mais adiante. O que nós tivemos? Também tivemos a maior disponibilidade de Pampa Sul. Pampa Sul, usina que entrou em operação em 2019. Ela, obviamente, como toda usina a carvão, ela tem um período de adaptação, o que a gente chama em português de curva da banheira,
né? E hoje ela encontra já num nível de maturidade operacional bastante elevado. Ainda temos algumas coisas a endereçar, no caso de Pampaçu, principalmente a conexão em Candiota 2. Né? Nós acabamos tendo que nos conectar em Candiota 1, que é uma subestação de propriedade da UTE, a Térmica Uruguai, e quando há exportação do Uruguai para o Brasil, a gente é obrigado a diminuir o despacho de pampa. Mas essa situação vai ser superada a partir agora do final de novembro, quando a gente se conecta definitivamente na subestação de Candiota 2, que está sendo construída pela CIMI, pelo consórcio Chimarrão. O que nós temos de aspectos negativos, né, nós passamos rapidamente sobre o impacto da variação do IGPM e do IPCA na correção monetária, isso aplicado na linha abaixo do EBITDA, né? A despesa financeira se eleva bastante com a aceleração inflacionária, por causa não só das nossas dívidas em IPCA, mas também das nossas obrigações a pagar com relação às concessões em IGPM. Né? Inclusive, ontem nós levamos ao Conselho uma avaliação e uma análise em outubro, quando nós temos a opção de uma das nossas concessões de mudar o indexador, talvez a gente opte por mudar para diminuir esse mismatch entre receita e despesa. Nós tivemos, como já falamos, resultado da CCE com menos 55 milhões no líquido, né? E nós tivemos, obviamente, pela maior disponibilidade e maior geração em Pampaçu, nós tivemos um maior consumo de combustíveis. O que nós tivemos também afetando nosso resultado, esse trimestre, foram os não recorrentes. Quando você compara trimestre a trimestre, eles ficam significativos. Nesse trimestre, nós tivemos um impairment de 163 milhões de reais, já preparando a companhia para a venda do ativo de Jorge Lacerda. A gente está finalizando as negociações. Na verdade, a gente está hoje na fase de discussão do contrato de compra e venda das cotas. A negociação com relação às condições já foram efetivadas e, como existe a intenção de vender, nós resolvemos aplicar esse impairment no valor justo do ativo nos nossos balanços. E quando a gente olha também, no segundo trimestre de 2020, nós tivemos alguns não recorrentes positivos e que, com isso, faz com que a gente tenha uma diferença grande entre o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021. A gente olhando os gráficos da página no centro, quando a gente olha o EBIT, a gente preferiu colocar aqui o EBIT ajustado para que a gente tirasse esses efeitos não recorrentes e, considerando isso, a gente tem um aumento no trimestre a trimestre de 19,7% do nosso EBITDA e de 23,2% se a gente comparar semestre a semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano. No lucro líquido, a gente não fez essa distinção e essa exclusão. Nós temos uma queda de 58,4% do segundo trimestre do ano passado para esse. E se a gente fizesse essa exclusão, a gente teria uma redução da ordem de 28%. Bom, nós vamos passar agora para outra página dos destaques, a página 6. Né? O primeiro destaque, a gente manteve as nossas ações sociais em relação às comunidades onde a gente opera para geração de renda, doação de insumos para os hospitais, em função do combate à Covid. Notamos bastante a redução das necessidades, o retorno das atividades normais, a diminuição das necessidades dos hospitais. Isso é boa notícia, a gente acaba sentindo isso em todos os lugares do país. Nós também tivemos a implantação do primeiro aerogerador brasileiro de grande porte, de 4,2 megawatts de capacidade instalada. É um projeto feito entre nós, WEG, e com a participação também da Celesc. Nós iniciamos esse projeto com uma turbina de menor capacidade. Em um determinado momento, admitimos a Celesc nesse projeto e passamos a ter uma turbina de maior capacidade. Então, a turbina está instalada na nossa usina fotovoltaica em Tubarão e deve ser inaugurada em breve. Né? É importante falar que, na data de hoje, a ANEEL está autorizando a conexão em barramento simples
o que vai permitir o início dos testes da turbina e a operação comercial em breve. Também nessa página nós destacamos que o lançamento de mais um novo produto, é o swap para modulação, onde a gente transforma uma curva de geração em uma curva flat para os geradores. A gente tem um portfólio grande de energia e a gente tem a possibilidade de administrar esse risco de geração dentro do nosso portfólio e prestando serviço para outros geradores de menor porte, e com isso capturando também algum valor, gerando valor para o outro gerador, mas também gerando valor para a nossa companhia e administrando um portfólio maior de energia. O conjunto eólico Campo Largo, no fim do trimestre, ele tinha atingido quase 70% total previsto da capacidade instalada, e hoje a gente pode dizer que ele deve entrar em operação comercial 100% até o final desse mês, estando hoje já com todas as turbinas em operação, seja ou em operação em teste ou em operação comercial. Passamos então para o slide 7, onde a gente fala da aprovação da Lei 14.182, que estende a compensação por perdas hidrológicas para as usinas que repactuaram o risco hidrológico anterior a 2015. Isso era um pleito dos geradores hidrelétricos, que foi atendido pela ANEEL, foi depois discutido pelo TCU e foi pacificado agora na lei da Eletrobras, e que trará benefícios adicionais para a companhia através da compensação de um volume maior de energia, que será, então, objeto de extensão da concessão das nossas usinas, né? Então, os números a gente ainda está por determinar. A ANEEL tem a obrigação de determinar a CCEE os cálculos sejam feitos. A gente estima que os cálculos serão feitos até o final de agosto, onde nós teremos, então, o quadro geral da novela GSF definido até o final desse mês, início do mês que vem. Nós tivemos também um fato triste que a gente deve destacar aqui, né? Nós tivemos um acidente no dia 16 de julho, com vários óbitos, e em função disso nós tivemos uma paralisação das obras do trecho norte da nossa linha de transmissão Novo Estado, né? E estamos fazendo todas as inspeções, a gente deve ter o relatório final essa semana, e nós também estamos tomando as providências para a testagem de todas as fundações, de todas as torres feitas nesse trecho, e nos demais trechos também da linha de transmissão. Inclusive, também fizemos os testes, já estamos 100% completo dos testes na linha de Gralha Azul. Nós estamos chegando à conclusão que foi um erro de execução, né, mas a gente precisa tomar todas as medidas necessárias para que o retorno do trabalho em altura, na montagem e clipagem dos cabos, seja feito com a segurança adequada. Nós também temos como destaque que a empresa atingiu em julho o seu recorde histórico de geração eólica, nós numa média de 5 minutos, totalizando 1.105,19 megawatts, o que representa 89,2% do fator de capacidade instantânea. Mais um destaque, né? Nós evoluímos, como já falamos bastante bem, na negociação com a Fram Capital, e a companhia prevê, então, a assinatura do contrato de venda do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, ainda com condições precedentes a serem cumpridas até o final de agosto. Ou seja, até o final de agosto nós assinamos e teremos ainda condições precedentes, principalmente relativas a algumas ações que o governo estadual e o governo federal estão tomando para que a gente possa fazer uma venda tranquila para esse novo operador, né, e que a gente possa, então, ter uma transição justa para a atividade de mineração a carvão no sul do estado de Santa Catarina, que preocupa bastante o governo do estado, né, e que a quem nós aceitamos analisar a venda ao invés de fazer o fechamento da usina. Na página 8 a gente vai para o outro destaque, que é o destaque com o objetivo de promover a substituição da capacidade termoelétrica, que nós estamos falando agora, e que também
teremos o projeto de Pampa também, a planta de Pampa também sendo desinvestida nos próximos meses. Nós instalamos um comitê independente de partes, de transações de partes relacionadas, para avaliar a aquisição dos conjuntos fotovoltaicos Paracatu e Floresta, com capacidade comercial de 259,8 MW-pico. Nós vamos falar um pouco mais adiante a característica, mas isso também já era previsto, esse potencial transferência de ativos entre uma empresa subsidiária da ENGIE SA e a ENGIE Brasil Energia, e nós, então, sentindo um momento adequado para fazer um asset rotation, na hora que eu estou vendendo ativos a carvão, trazer ativos renováveis para substituir essa capacidade. E foi aprovado pelo Conselho de Administração a distribuição dos dividendos intercalares do valor de 789,5 milhões. As ações serão negociadas a partir do dia 17/8, e a data de pagamento desses dividendos será definido pela diretoria em momento oportuno. Nós vamos passar, então, para o slide número 10, onde a gente vai falar rapidamente da estratégia nossa de comercialização. Vocês conhecem bastante bem, né? A gente vende energia aos poucos, para que a gente possa diluir o risco específico de um momento de preços mais baixo ou mais alto. Então, a gente acaba tendo um preço médio, acelera quando o preço está mais alto e desacelera quando o preço está mais baixo, mas tende a ter um fluxo contínuo de venda de energia para que a gente possa atender os nossos clientes e renovando os nossos contratos, diminuindo a taxa de desistência de relacionamento com os nossos clientes, que chama churn rate. No lado esquerdo, a gente pode ver que, como eu disse, nós temos administrado o nosso portfólio sempre deixando um volume de energia descontratado. Esse volume tem aumentado, né, à medida que a gente percebe que a hidrologia também tem se apresentado de forma muito drástica, muito, muito ruim, e com isso a gente acaba conseguindo se proteger, né? Como vocês podem ver, a gente tem 12% do nosso portfólio total, 713 megawatts de proteção. Isso pode parecer baixo quando você compara com um GSF esse ano por volta de 70 e pouco, 75%, mas a gente tem que perceber que aqui tem energia vendida no regulado, que tem a proteção do seguro que foi contratado lá em 2015, aqui tem compras de energia que não sofrem de GSF, e aqui também tem fontes que não hidráulica, que seriam as fontes térmicas e as fontes intermitentes, eólica e solar. Então, a gente entende que esse nível de proteção é um nível de proteção adequado, e por isso a gente tem sofrido relativamente pouco, né? Na gestão de portfólio nossa, é uma gestão que é feita dia a dia, mas ela tem evoluído nos últimos anos, e a gente entende que está num estágio bastante satisfatório de gestão, né? Mais uma vez, a gente demonstra aqui a diversificação do nosso portfólio de clientes livres, né? Tendo um pouco de exposição maior agora na siderurgia em relação aos demais setores, mas ainda abaixo do que a gente seria um threshold de risco. Então, a gente tem um limite de 15% para uma determinada indústria, nós estamos abaixo desse limite, observando para que a gente não venha a ultrapassar. No próximo slide, a gente fala um pouco da comercialização, continua falando um pouco da comercialização de energia. Tem os dados gerais de unidades consumidoras e da participação de clientes livres no nosso portfólio, mas talvez o ponto importante aqui é notar que a gente venha num crescente de número de clientes em função dessa diminuição da nossa propensão a vender em função da perspectiva ideológica. Desde o ano passado, a gente já reduziu um pouco o número de clientes atendidos. Eu não posso estar crescendo o número de clientes se eu estou diminuindo a disponibilidade de energia para a venda. Então, nós tivemos uma seleção de clientes, reduzimos um pouco, vamos recompor o nosso portfólio e, de forma bastante conservadora, vamos voltar a crescer o número de clientes, principalmente quando a gente perceber uma abertura maior de mercado, e com isso clientes de menor porte, que precisam de maior apoio e que também estão mais propensos a pagar
margens um pouco maiores para a energia do nosso portfólio. Vamos, então, para o slide número 13, né? Vamos falar da nossa expansão. Falamos já bastante aí do nosso conjunto eólico Campo Largo. Isso aqui é a fotografia de junho, né? Então, 8 dos 11 parques eólicos iniciaram a operação comercial e os últimos 3 parques iniciaram a operação em teste durante o segundo trimestre de 2021. Ao final do segundo trimestre de 2021, de um total de 86 máquinas, 71 estavam completamente montadas. Então, hoje, nós temos completamente montadas em operação comercial ou em teste, como já falei antes, e previsão de operação comercial total desse parque agora, até o final do mês. Vamos para o próximo slide 14, onde a gente fala do Santo Agostinho. Santo Agostinho sem grandes novidades nesse período. Nós estamos com o licenciamento em dia, né? Nós começamos as obras de terraplanagem, topografia, sondagem, superfície vegetal, né? e o desenvolvimento do projeto de engenharia, né? Então, nós já estamos com o projeto no seu início, com licenciamento, com início de construção, né? E durante algum tempo a gente vai ter pouca notícia para dar em relação a esse parque. Vamos para o próximo slide, o slide 15 da linha de transmissão de Gralha Azul. O que é importante aqui é que nós tivemos em 18 de julho a liberação em teste da linha de transmissão de 230 kV Ponta Grossa São Mateus, né? E que neste mês, provavelmente no dia 20 de agosto, já estaremos entrando em operação comercial com esse trecho. Então, começando a auferir a RAP dessa parte, dessa função geração Ponta Grossa São Mateus, na ordem de 16% da RAP total do projeto, né? E isso aí já demonstra que nós estamos entrando antecipadamente e dentro do cronograma, apesar de toda a dificuldade e todos os desafios que a gente teve nos nossos projetos, considerando a pandemia que nós estamos vivendo ainda, mas que teve seu pico lá no ano passado. Bom, isso já falado, aí nossa ideia é que essa linha esteja totalmente operacional por volta de volta de outubro, meados de novembro, né? Dentro do nosso planejamento. Próximo slide, né? A gente falar um pouco de novo estado. Nós já foram concluídas 85% das fundações, 60% da montagem, 21% do lançamento de cabo. Como disse, tivemos esse acidente, estamos reavaliando algumas coisas, mas imaginamos que o impacto que a gente vai ter no cronograma seja facilmente absorvido pelo prazo que nós tínhamos estimado. Nós estávamos já operando com uma perspectiva de antecipação, talvez essa antecipação seja consumida, né? Mas o que é para nós importante no momento é voltar a trabalhar, garantir que os nossos subcontratados voltem a trabalhar de maneira segura, né? E que a gente possa identificar muito bem as causas e atender as famílias de forma adequada, né? Vamos para o próximo slide, que é o slide 17. Né? Nós falamos, antes dessa apresentação, sobre os conjuntos fotovoltaicos Paracatu e Floresta. Esses conjuntos eles foram vendidos no leilão de 2015, do leilão de reserva de 2015, com um contrato de 20 anos pela Solar Direct. Na época, a empresa estava sendo adquirida pelo Grupo Ende, né? E ela, então, implementou esses projetos, entraram em operação em dezembro de 2017, Floresta e Paracatu em fevereiro de 2019, e a gente chegou à conclusão que esses ativos devem ser incorporados, então, na Ende Brasil Energia, e foi, então, levado para o Conselho, que instituiu o Comitê de Partes Relacionadas com fim específico para essa avaliação. Esse Comitê de Partes Relacionadas ele é composto por já foi determinado, 2 conselheiros independentes, Dr. Manuel Lopes, que
representante do Banco Clássico, a Karen, que é a nossa conselheira também, que é diretora da Rio Tinto Zinc, no Canadá. Esses dois membros do conselho, então, serão ajudados e apoiados, complementados pelo diretor da companhia, José Leiner, que acessará recursos, contratará advisors e trará, então, uma proposta de preço para essa aquisição. Esse parque tem 259,8 megawatts picos, né, e uma capacidade comercial total de 59,1 megawatts médios. Né. Ele vendeu energia, isso é um fator importante, né? Paracatu vendeu 34 megawatts médios a 364,13 megawatts-hora por megawatt-hora, isso é da base de novembro de 2020, e Floresta, 25,1 megawatts médios a R$ 357,78 por megawatt-hora. Contratos de 20 anos. Bom, nós vamos para o slide 18. Em geral, nenhuma novidade com relação a isso, mas continua no nosso portfólio, lembrando que a ideia original do controlador era construir a usina, mitigar os riscos para uma futura transferência. Como o projeto ainda encontra estágio de equilíbrio, ou seja, ainda buscando o equilíbrio financeiro, o controlador ainda não trouxe para a nossa avaliação, mas ele permanece aqui na nossa apresentação como potencial expansão. Isso demonstra aí o respeito do nosso controlador pelo minoritário, né, e só vai trazer projetos que façam sentido e agreguem valor e não agreguem problemas para a nossa empresa operacional. No slide 19, projetos em desenvolvimento, hoje nós temos quase 1,5 gigawatts de potenciais projetos ligados a projetos já desenvolvidos, com grandes sinergias. Então, na parte do solar, nós temos a Sul, que já tem uma unidade instalada lá, o Sul 5, então nós temos 4 outras usinas com um total de 120 megawatts. Tem Santo Agostinho, Buranas, a parte solar também, tem parte eólica, então Campo Largo. Então nós temos vários projetos que têm grande sinergia com o nosso portfólio, né, e que no momento adequado nós deveremos desenvolvê-los. Além disso, nós temos negociação também para adquirir mais capacidade e engordar esse pipeline, que a gente tem grandes ambições de crescimento para os próximos anos em renováveis, até porque estaremos saindo da geração térmica a carvão. Bom, nós passamos agora para o desempenho financeiro. Eu vou passar a palavra para o Malta, e aí ele conduz a apresentação de agora em diante. Obrigado, Satamini. Bom dia a todos. Então, vamos lá, passando para o slide 20. Esse slide mostra a nossa performance financeira. O retorno sobre o patrimônio líquido, nós verificamos uma queda, isso em função principalmente da redução importante que nós tivemos no nosso lucro líquido. Por outro lado, tivemos uma elevação do nosso retorno sobre o capital investido, basicamente em função da elevação do nosso EBIT. No quadro à direita, nós temos um demonstrativo da nossa performance financeira dos últimos 5 anos. Então, tivemos uma totalidade de investimentos nesse período de 19 bilhões de reais, com nível de alavancagem elevada, mas mantendo os níveis confortáveis de alavancagem. A nossa capacidade instalada cresceu 24%. Tivemos a aquisição da TAG e entrada na atividade de transmissão como estratégia de diversificação do nosso negócio. Nosso EBITDA cresceu 74% e o lucro líquido teve uma elevação de 66%. A totalidade dos dividendos e juros sobre capital próprios distribuídos nesse período de 5 anos foi de 9,1 bilhões de reais.
No slide 21, nós demonstramos aqui graficamente a evolução da nossa receita operacional líquida. Ela passou de 2 bilhões 687 milhões no segundo trimestre de 2020 para 3 bilhões 133 milhões nesse trimestre, uma elevação de 16,6%. O principal impacto, como já comentado pelo Sattamini, ele decorre dos nossos ativos de transmissão. Tivemos aí uma elevação de 342 milhões. Ele é um impacto contábil econômico, não financeiro, e ele foi motivado pelo avanço das obras de Gralha Azul e Novo Estado, e também pela variação monetária dos ativos financeiros vinculados à transmissão. Tivemos também uma evolução da nossa receita com operações de trading, que agregou 44 milhões à nossa receita. Por outro lado, também tivemos um custo decorrente dessas operações de 42 milhões. Vocês vão ver lá nas variações do EBITDA, que a nossa margem bruta com operações de trading foi de 2 milhões de reais. Tivemos elevações aqui na nossa receita, motivadas principalmente pela elevação dos nossos preços de venda. Nós temos contratos em IGPM e IPCA. Só a título de informação, hoje nós temos um estoque de contratos indexados ao IGPM de 5,5 bilhões de reais. Isso foi um dos fatores que motivaram a elevação desse nosso preço médio de venda. E, além disso, também tivemos uma pequena elevação do nosso volume de compra de energia. Além disso, tivemos a remuneração do nosso ativo financeiro, dos ativos de Jaguara e Miranda, no valor de 67 milhões. Como redução da nossa receita operacional, nós tivemos aqueles efeitos não recorrentes no segundo trimestre de 2020, e o principal dele, um ganho de uma ação judicial de PIS e COFINS ocorrida naquele trimestre. Próximo slide, temos aqui a demonstração do resultado da TAG. Como se percebe, a TAG fechou o trimestre com lucro de 453 milhões de reais, e a nossa participação sobre esse lucro foi de 147 milhões de reais. Próximo slide, o 23, mostramos a evolução do nosso EBITDA, e aqui nós fizemos uma segregação dos efeitos não recorrentes para termos uma base comparativa melhor entre os EBITDAs dos trimestres. Então, o nosso EBITDA ajustado no segundo trimestre de 20 foi de 1 bilhão 280, e o ajustado nesse segundo trimestre de 2001 foi de 1 bi 532, ou seja, uma elevação de 19,7%. Aqui também o principal impacto foi econômico, resultante dos ativos de transmissão, como já mencionado anteriormente. Tivemos também como efeito positivo a equivalência patrimonial sobre a variação de resultados da TAG entre os dois trimestres, 57 milhões. Tivemos a elevação de preço e volume de energia, como já mencionado, e também a remuneração dos ativos financeiros de Jaguara e Miranda. E, além disso, tivemos uma redução importante do volume de energia comprada por portfólio, e isso já é esperado e motivado pela entrada em operação de Campo Largo 2. Como impactos negativos no nosso EBITDA, nós tivemos o GSF e o PLD já nos impactando nesse trimestre. Só a título de informação, o PLD no segundo trimestre de 2000 ficou em algo em torno de R$ 75, e no segundo trimestre desse ano, R$ 233. Então, isso já começou a gerar
um pouco de impacto negativo no nosso resultado, considerando as variações entre os trimestres, um montante de 59 milhões de reais. Outro motivador para a redução do nosso EBITDA, já esperado também, foi uma elevação do consumo de combustível, isso em função da maior geração termoelétrica demandada principalmente pela crise hidrológica que temos presenciado. Outras variações no nosso resultado, outras reduções no nosso EBITDA também já esperadas, o maior consumo de materiais e serviços de terceiros, isso devido às manutenções que nós fizemos nesse trimestre, que fez com que consumíssemos mais materiais e serviços de terceiros. Tivemos também uma geração hidrelétrica maior do que no trimestre passado, o que elevou o custo com royalties. Além disso, tivemos a elevação dos encargos de uso da rede, em razão do início da operação de Campo Largo. E, por fim, estamos investindo na estrutura para a operação de Gralha Azul e Novo Estado. Isso tem demandado uma nova estrutura de pessoal, e isso também resultou numa elevação do nosso custo de pessoal. Então, esses foram os principais fatores que eu acabei de mencionar, que geraram essa variação negativa no nosso EBITDA, como eu mencionei, já esperada. No slide 24, temos a evolução do nosso lucro líquido, como já citado pelo Sattamini, uma redução importante, causada por alguns motivadores. O principal deles, a variação monetária e juros que nós tivemos nesse trimestre, em especial a variação do IGPM sobre o nosso saldo de concessões a pagar. Nós temos algo em torno de 4 bilhões de reais de concessões a pagar, todas elas indexadas ao IGPM, que resultou nessa elevação da nossa despesa financeira em 181 milhões de reais. Outros efeitos foram a aplicação do IPCA sobre o nosso saldo de dívidas indexadas ao IPCA, que gerou um resultado ou uma elevação da nossa despesa financeira de 230 milhões, e elevação dos juros sobre nossas dívidas e concessões a pagar, que agregou mais 100 milhões de reais à nossa despesa financeira. Uma das justificativas, além da evolução dos índices inflacionários, a elevação da nossa alavancagem nesse período também. Além dos impactos no nosso resultado financeiro, tivemos o impairment, já citado pelo Sattamini, que corresponde a uma expectativa que nós temos de perda de capital com a venda de diamante, que tem os ativos de Jorge Lacerda. Excluindo esses efeitos e os não recorrentes também, reconhecidos lá no segundo trimestre de 2020, nós teríamos um impacto no nosso lucro líquido de 28%, ou seja, uma redução de 28% no nosso lucro líquido, expurgando os efeitos não recorrentes. No slide 25, demonstrativo da nossa dívida, nós tivemos uma pequena elevação no nosso endividamento bruto, em função dos saques de empréstimos com o BNDES e o Banco da Amazônia para financiar Campo Largo, Gralha Azul e Novo Estado. E tivemos também saques adicionais no BASA como complemento dos financiamentos de Novo Estado.
Bom, nosso caixa no trimestre fechou em 5 bilhões de reais, fazendo com que a nossa dívida líquida no fim do trimestre ficasse em algo em torno de 13 bilhões de reais. O slide 26 tem um perfil da nossa dívida, que demonstra aí um equilíbrio na distribuição entre os anos. Acho que cabe destacar que os valores que vencem nos próximos 12 meses estão indexados ao IPCA e uma parcela significativa com taxa fixa, e nos demais anos uma parcela importante do IPCA. No total do nosso endividamento, nós temos hoje 70% indexado ao IPCA e parcelas... Um participante desconhecido está saindo agora. De TJLP, taxa fixa e CDI. O custo nominal da nossa dívida aumentou em função da inflação, passou para 11,2% ao ano, e o prazo médio ficou em 6 anos e 9 meses. O slide 27 demonstra o plano de investimentos. Se verifica historicamente um volume expressivo de investimentos. No ano de 2021, a expectativa é investir 3,7 bilhões, principalmente nas construções de Novo Estado e Gralha Azul, a finalização de Campo Largo e o início de implantação de Santo Agostinho. Nos anos 22 e 23, nós temos exclusivamente os investimentos previstos para Santo Agostinho. E, por fim, no slide 28, nós demonstramos aqui um histórico de distribuição de dividendos. Nesse semestre, nós vamos distribuir a totalidade do nosso lucro líquido ajustado no montante de 790 milhões de reais. De minha parte, era isso. Passo a palavra para o Rafael. Olá, obrigado, Malta e Sattamini. Creio que com isso nós abrimos agora a sessão de perguntas e respostas. Vamos iniciar com as perguntas vindas por telefone e em seguida com as perguntas vindas pelo chat. Fiquem à vontade e nós estamos aqui à disposição. Obrigado, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Creio que não temos nenhuma pergunta pelo telefone. Eu estou aqui recebendo as perguntas que estão vindo pelo chat da plataforma e vou passá-las agora. Sattamini, a primeira pergunta vem de John Wine, um investidor pessoa física, que nos faz perguntas sobre o setor de gás e a TAG, né? Ele pergunta quais são as perspectivas para a TAG no que tange a nova lei do gás. No médio e longo prazo podemos ter um expressivo aumento nos volumes transportados, e ele complementa comentando que o gás natural, perguntando se o gás natural será popularizado no Brasil, ajudando na competitividade da indústria brasileira. Sattamini, teu microfone está fechado. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, né? Eu acho que a coisa que a gente mais escuta nas lives é se o microfone está fechado, né? A gente fecha para não incomodar, depois a gente acaba esquecendo disso. Bom, primeiro, obrigado então pela pergunta. Eu acho que sim, a nova lei do gás ela vem para tentar criar um ambiente de negócios mais favorável para a comercialização de gás, transporte, distribuição, ou seja, para que o segmento gás tenha oportunidade de crescimento, né, na esteira, né, de um processo de desmonte de um quase monopólio do segmento.
Então, a gente entende que ela traz elementos importantes para que a gente possa ter um mercado efetivo de gás. Nós já começamos a ter alguns sinais disso. Então, com a própria TAG, nós já assinamos contratos, mesmo com a capacidade total destinada à Petrobras, nós já começamos a firmar contratos flexíveis para alguns usuários dos dutos, para que eles possam utilizar gás na sua produção. É o caso da Unigel nas suas fábricas de fertilizantes, que foram reabertas após o momento que nós assumimos a operação da TAG. E isso vai acontecendo aos poucos. É óbvio que não é de um dia para a noite que o mercado se monta, que o mercado se estrutura, mas a gente vê movimentos bastante interessantes no sentido de uma abertura maior do mercado, e isso tende, sim, a aumentar volumes, a popularizar o gás, a criar um ambiente onde o preço seja mais acessível, o preço da molécula, o preço do transporte e assim por diante. Eu acho que a existência de um monopólio ela é sempre danosa, porque ela não requer a eficiência dos operadores, né, e ela acaba alocando margens de forma desigual. Né? Então, eu acho que é uma boa pergunta e a gente tem grandes expectativas para que a TAG seja uma plataforma de investimentos em infraestrutura de gás nos próximos anos e que a gente tenha também crescimento advindo desse crescimento do mercado. Obrigado, Sattamini. Mais uma pergunta vinda de investidor pessoa física, Bruno Teixeira. Sattamini, acho que é contigo essa também. Bom dia, obrigado pelas informações. Apesar de ser contraintuitivo no momento de crise hídrica, a ENGIE tem interesse em adquirir algum dos ativos hidrelétricos que a IDP já anunciou estar disposta a alienar? Assim, a pergunta é interessante e inteligente. A crise hídrica, ela caracteriza uma condição, né? E a compra, ela leva em consideração a expectativa, né? A expectativa nossa com relação à ideologia futura, né? Como também vai levar a expectativa de preços, como também vai levar em consideração a expectativa de crescimento do mercado, né? A nossa percepção é que a gente deve sempre olhar os ativos que tenham algum tipo de sinergia que estejam dentro do nosso corpo. A gente não pode olhar tudo, né, na verdade, mas a gente olha os bons ativos. Os ativos da EDP são bons ativos, a gente tem conversado, né, não necessariamente vamos comprá-los, a gente tem que ter uma equação retorno, risco-retorno que justifique isso, né? E estamos discutindo. Não existe nenhuma orientação e finalização, né, com relação ao processo, mas a gente continua observando esse movimento. Obrigado, Sattamini. Estamos aqui com algumas várias perguntas estratégicas e por isso que eu estou trazendo para você, tá? A terceira pergunta, novamente investidor pessoa física, né, sobre geração solar. Ele nos pergunta se a gente pretende continuar ampliando. Eu creio que a gente, inclusive, está demonstrando isso com a proposta de aquisição desses dois novos projetos, mas vou deixar contigo para comentar, né? E a pergunta adicional que ele faz é que a dependência da China na fabricação das placas pode ser uma ameaça à rentabilidade dos projetos, caso haja um aumento significativo dos preços? E ele pergunta o que nós achamos sobre isso, né? Vamos lá, solar, sim, está totalmente dentro da nossa estratégia. A estratégia da ENGIE Brasil Energia é crescimento em renováveis, em infraestrutura de energia, né? Então, totalmente adequado. Estamos olhando parques solares, estamos adquirindo parques solares do controlador, estamos desenvolvendo novas expectativas, novas perspectivas para o nosso pipeline. E, obviamente, tudo, né, o mundo todo depende da China de alguma maneira como grande parque fabril mundial, né? Sim, a gente vai se adaptar a isso, né? Se isso de alguma maneira
existir um poder de mercado muito grande da China com relação a esse tipo de material e que isso eleve o preço desse tipo de equipamento e tecnologia, isso vai refletir, obviamente, na competitividade dessa fonte ante as outras. Então, vai ser uma coisa natural de uma redução. Se você tiver aumento exagerado dos painéis em função do exercício do poder de mercado pela China, a energia solar vai ficar menos competitiva, você terá menos parques e ela será obrigada a rever os seus preços. Essa é a minha percepção, né? Hoje, o que a gente vê é que a eólica, né, até o ano passado, a eólica tinha uma eficiência maior, tinha um custo menor de implantação, gerava era mais competitiva, gerava um megawatt-hora mais barato, né? Essa coisa está aos poucos se invertendo, mas ainda não chegamos nesse ponto. Pode ser que em breve a gente tenha painéis produzidos com maior escala, ainda maior escala, com preços mais baratos. Nós tivemos assim também uma componente pesada nesses últimos meses, que é a logística. A logística encareceu significativamente, então transporte de equipamentos de longa distância também acabaram influenciando, impactando os custos desses equipamentos, né? A gente está num momento ainda de muita indefinição com relação a custo, né? A gente teve um crescimento muito abrupto após a pandemia, quer dizer, não diria nem após a pandemia, né? Mas após o furacão da pandemia ocorrer ali em junho, julho do ano passado, a gente começou a ver uma recuperação dos mercados, a gente começou a ver o crescimento dos preços das commodities, e isso tem mexido bastante com essa equação das várias tecnologias. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar aí a poeira baixar um pouquinho para ter uma visão de longo prazo com relação à competitividade de cada uma delas. Obrigado, Sattamini. A gente está recebendo aqui várias perguntas e eu vou tentar abordar duas em uma, de um assunto que é relevante no momento, que é a questão da crise hídrica, né? A pergunta do Henrique Peretti, do JP Morgan, e da Liliana Yang, do HSBC. Eles perguntam né, quais são, basicamente, as perspectivas, né, dos impactos da crise e um possível racionamento de energia para 2022. Qual que é a visão, né, da ENGIE nesse momento quanto a essa questão? Bom, os níveis de reservatórios estão muito baixos, né? As perspectivas da hidrologia não são das melhores. A gente vai ter que andar com muito cuidado nesse caminho. Eu acho que o governo hoje tem muito mais ferramenta para lidar com a crise hídrica do que teve lá no ano de 2001, quando a gente teve o racionamento. Ele tem uma capacidade instalada térmica muito maior, ele tem as fontes renováveis que já existem, e ele também hoje tem lançado mão de alguns programas, né, iniciado alguns programas de movimentação de demanda, de estímulo à redução do consumo. Eu acho que é muito difícil a gente ter um racionamento, né, pelo menos oficialmente anunciado. O que pode acontecer nós temos alguns blackouts específicos, blackouts de corte de carga em alguns momentos do dia, na hora de pico, né, e aí o operador ter que selecionar algumas cargas a cortar, se a gente continuar com esse cenário tão ruim na perspectiva da hidrologia futura, né? Mas diria que eu acho que racionamento, a probabilidade ainda é pequena. Para o gerador hidrelétrico, tá, o racionamento seria até muito positivo. Uhum. Na hora que ele raciona, ele obriga todo mundo a diminuir o seu consumo. Com isso, né, ele diminui a pressão sobre o gerador hídrico. Quando ele estimula a redução do consumo, ele reduz o consumo, ele diminui a pressão sobre o sistema como um todo, mas ele não diminui as obrigações contratuais dos geradores. Então, é uma situação mais difícil de navegar do que o racionamento. Só que o racionamento tem um custo político, principalmente num ano
eleitoral, que 2022, né, pode ser muito ruim para o governo. Então, a gente imagina que não haverá uma gestão, né, e a gestão, eu acho que existem ferramentas melhores hoje de gestão do sistema elétrico do que haviam há 20 anos atrás. Perfeito, obrigado, Sattamini. Agora uma pergunta relacionada ao projeto Novo Estado. A Aline Paula, uma investidora pessoa física, nos pergunta qual o impacto financeiro do acidente lá no projeto e quais as medidas que estão sendo tomadas para que evitemos que isso ocorra novamente, né? Bom, nós nesse momento não estamos preocupados com o impacto financeiro. Nesse momento estamos preocupados em atender as famílias, acompanhar o nosso subcontratado nas suas medidas de segurança, entender o acidente da melhor forma possível. A gente já tem uma orientação do que foi a causa e montar um programa de mitigação de risco, um plano de ação para que a gente possa voltar ao trabalho de montagem de cabos, que é onde ocorreu o acidente, de forma segura. Tá? Então, essa é a nossa preocupação. O que eu posso, talvez, transmitir para vocês é a tranquilidade de que isso tem, como tem sido feito de forma expedita e com muita competência, né, pelo nosso time, pelo time da SK, a gente imagina, né, que o impacto de tempo, basicamente, o impacto financeiro não é tão relevante, o impacto mais relevante é o impacto no prazo, ele seja, de certa maneira, contido dentro da nossa gordura que tínhamos na implantação. Então, a gente imagina que se vier atrasar o projeto, atrasará muito pouco. Mas é o que eu digo, isso vai depender, né, do relatório final e de todas as ações que forem listadas. Nós estamos antecipando algumas dessas ações, né, que a gente entende que poderão ser contidas nas recomendações dos especialistas, como, por exemplo, o teste de todas as fundações, o teste de arranque de todas as fundações deste tipo, que é a fundação com viga em L, que foi o causador do acidente. Tá? Ok, obrigado, Sattamini. Uma pergunta agora com relação à política de dividendos, vindo de um investidor pessoa física, Paulo. A diretoria da ENGIE prevê algum impacto na remuneração aos acionistas através de distribuição de dividendos em função da reforma tributária do IR? Impactos na remuneração do acionista? Assim, é natural e a gente não tem muito como evitar, né? A tributação do dividendo, mais a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, a soma dos dois vão dar a carga tributária final para o acionista, né? Se a gente distribui menos, a gente acaba reduzindo essa carga. Se a gente distribui mais, a gente acaba aumentando. Se você distribuir 100% do lucro, né, hoje a reforma como está, ela representará para o investidor um pequeno aumento na sua carga fiscal. A empresa terá um lucro maior a distribuir, mas parte desse lucro será não mais destinado ao acionista, e sim ao sócio de todos nós, que é o leão feroz que a gente tem no bolso. Então, de uma certa maneira, a gente mantendo as condições, se a gente estiver distribuindo 100%, a probabilidade é que a gente tenha um aumento de carga tributária para o acionista, em que pese uma redução de carga tributária a nível da empresa. Malta, quer completar alguma coisa? Você que é o especialista disso? Eu acho que é isso, Sattamini. Eu acho que só adicionando como informação, na verdade, explorando um pouco mais o que você mencionou, a empresa
certamente terá uma redução de imposto de renda, né? Essa redução seria, num primeiro ano, de 7,5%, no segundo ano, de 10% e no terceiro ano, de 12,5%. Então, isso geraria uma redução importante de imposto de renda e uma elevação do nosso lucro. Então, os investidores seriam tributados em 20%, mas, por outro lado, receberiam uma parcela maior de dividendos. Então, o impacto para o acionista acaba sendo o líquido desses dois efeitos quando a empresa distribui 100% dos seus lucros. Perfeito, Malta, muito obrigado. Malta e Sattamini, temos algumas perguntas agora relacionadas à venda dos ativos a carvão, especialmente vindo aqui do Daniel, do Banco Safra. Ele pediu uma atualização do processo de venda, né, e a estratégia para a Pampa Sul, né. Ele adiciona, ele complementa perguntando se existe já um cronograma de substituição dessa capacidade que estaremos perdendo com a venda desses ativos via energia renovável. Está no mudo, Sattamini. Vamos lá. Bom, como eu disse, a negociação está em estado extremamente avançado, condições definidas, negociação dos termos do contrato de compra e venda de cotas, né? Acreditamos que até final de agosto a gente tenha finalizado isso. A questão de energia, né? Nós temos ainda uma obrigação de contratação da energia até 2024, foi a condição para o comprador, para que ele garantisse o fluxo de caixa mínimo pelos primeiros anos, né? A partir dali, ele vai comercializar a energia no mercado, ele vai procurar maneiras de estender a operação através de leilões existentes, né? Vai estar trabalhando dentro dessa sua estratégia de atuar dentro da usina. O que nós estamos fazendo, né? Nós estamos crescendo a ordem de 400, 500 mega de capacidade instalada por ano, essa nossa meta, né? E com isso a gente vai substituindo aos poucos essa energia que a gente está deixando de ter no portfólio, né? Hoje a saída de Jorge Lacerda, se ela não tivesse o contrato, ela criaria um buraco no nosso portfólio, né? Isso também, por quê? Porque nós, como não tínhamos uma visão clara, a gente não podia deixar a energia também descontratada. Então, a gente continuava a contratar dentro do nosso portfólio. Pampa. Pampa, como ela é uma usina totalmente vendida no mercado regulado, contrato de capacidade, né, a venda dela não interfere nos meus contratos. Sai a usina, saem os contratos, né, ela não desbalanceia o meu portfólio. O processo de Pampa é um processo que está um pouco mais atrasado, né, um processo que começou com o recebimento das ofertas não vinculantes, foram selecionados alguns participantes da segunda fase, que é uma fase de due diligence, que vai verificar tecnicamente a usina, e leva um tempo, tem visita, tem reunião com o management, etc., para que essas partes, então, façam as suas ofertas finais, e aí a gente, então, decida seguir com uma das partes na negociação final do contrato. Então, a nossa estimativa é até final do ano a gente ter essa operação concluída, mas fazer também com que o tempo dê para que as pessoas façam as análises e tenham segurança com relação também à capacidade da usina de entregar. Um elemento importante que eu acho que precisa ser ressaltado é aquela da linha de transmissão, da conexão na Candiota 2, que só ficará pronta ali no mês de novembro, e que isso dará, então, ainda mais segurança de que a usina não será deslocada por importação, que deve acontecer, como está acontecendo agora, o ano que vem, porque com a situação hídrica e com o nível de reservatórios, imagino que o nível de
de risco ainda seja elevado e a aversão a risco do governo leve à importação, continuidade da importação. Então, é importante, por exemplo, para que o comprador tenha certeza de que alguns elementos estejam prontos para que ele não tenha risco. Então, esse processo é um processo que vai seguir de acordo com essa orientação, com essa definição de que nós vamos andar à medida que os riscos sejam mitigados para que os compradores possam ter segurança e que a oferta seja a melhor possível para nós e o risco o menor possível para o comprador. Obrigado, Sattamini. A gente está com um bom volume de perguntas, mas a gente está estourando um pouco o tempo, então eu vou selecionar uma pergunta de outro segmento para a gente ir em direção ao encerramento da call, mas iremos responder todas as perguntas que não forem endereçadas aqui diretamente da área de relações com investidores, por e-mail. Então, a pergunta que eu vou fazer agora vem também do investidor pessoa física, né? E ele pergunta sobre o nosso interesse em continuar investindo no segmento de transmissão. Vamos lá. Nós tomamos a decisão de diversificar os nossos negócios de um puro gerador para uma empresa investidora em infraestrutura de energia lá em 2016. Essa foi uma definição tomada e, em função dessa definição, nós entramos no segmento de transmissão e no segmento de transporte de gás através da TAG, né? Nós continuamos interessados em atuar nesse segmento. Obviamente, a gente percebeu que existe uma dificuldade maior na gestão de segurança do trabalho, né, por causa desse acidente, em função da obra ser distribuída por vários quilômetros. Por exemplo, a linha de Novo Estado ela tem 1.800 quilômetros de extensão. Então, a gente entende que, apesar da gente ter utilizado toda a tecnologia, todo o cuidado, todos os processos, melhores processos de saúde e segurança, de acompanhamento de obra, nós temos mais de 110 pessoas envolvidas em qualidade de saúde e segurança atuando na região. Quando a gente compara com outras empresas do setor, isso é um número bastante elevado. A gente não fugiu de ter uma situação drástica. Mas isso não vai nos tirar o foco estratégico. O que vai nos fazer é tomar medidas para que a nossa estratégia seja implementada de maneira cada vez mais segura. Ok, obrigado, Sattamini, obrigado, Malta. Creio que com isso encerramos a sessão de perguntas e respostas. Eu devolvo a palavra para vocês para um encerramento. Malta. Pessoal, obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre o nosso resultado e, bom, espero vocês no próximo trimestre. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Infelizmente, o tempo é curto, a gente tem outras agendas aqui, mas eu fiquei super bem impressionado com a qualidade das perguntas, o interesse. E isso me dá gosto, dá vontade de estar aqui com vocês todo o trimestre, sempre que eu posso estar, eu estou para poder responder as perguntas e espero vocês no próximo trimestre com boas notícias, né? Obrigado. A conferência da ENGIE Brasil Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. E obrigado por usarem a Voitel.